Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre o mundo empresarial, bolsa de valores, investimentos, sempre com um bom café especial, um café arábica. Vamos às notícias desses últimos dias. Grandes bancos fecharam nos últimos 12 meses 1,8 mil agências. Nesse período, o Banco do Brasil e o Bradesco lideraram os fechamentos de agências, com 765 e 762 agências, respectivamente. A vida não está fácil para os bancos e o mundo está mudando. As agências bancárias fazem parte de um passado, não conseguem mais fazer parte do futuro, né? Quanto tempo você não vai numa agência? Acho que a última vez que eu fui foi antes do início da pandemia. De lá para cá, nunca mais voltei numa agência bancária. Então, isso mostra de que esse modelo é um modelo do passado. Hoje você resolve tudo pelo aplicativo do celular, pela internet, né? Você vai às vezes na agência se for fazer alguma coisa especial, né? Óbvio que isso é uma realidade da classe média, da classe A, B, né? Agora a gente vê que a classe D e E ainda recorre muito à agência em função de limitações tecnológicas. Tem dificuldades de mexer com tecnologia, tem dificuldades de conectividade, né? Então tudo isso são barreiras ainda para essa transformação na classe D e E, que continuará ainda durante um bom tempo demandando agências. E o que a gente vai ver é uma precarização ainda maior do serviço bancário no país, porque o que a gente tem visto ao longo aí dos últimos meses são filas gigantescas nas agências e exatamente dessas classes mais impactadas pela pandemia, com mais necessidades de recorrer aos serviços bancários, de auxílio emergencial, Bolsa Família, e o que a gente vê são filas gigantescas nessas agências, um serviço extremamente precário ofertado por parte dos bancos, né? Não é à toa que também essa precarização de serviço vai dando oportunidades para os surgimentos de fintechs, de outras empresas que vão explorar essa insatisfação, que não é pequena, é gigantesca, com os bancos tradicionais. Então temos aí também, além de uma mudança de comportamento da sociedade, uma insatisfação muito grande com os bancos tradicionais, e aí temos o desafio tecnológico que diversas empresas fintechs estão desenvolvendo soluções financeiras para os clientes. E isso faz com que se questione qual é o futuro destes grandes bancos, né? Diante desse cenário complexo. Milhares de brasileiros ao longo do último ano receberam o mesmo comunicado de seus bancos, disse uma matéria que saiu no Correio Brasiliense. A carta ou e-mail geralmente explicava que a sua conta seria transferida para uma nova unidade, em virtude do fechamento da agência original. O movimento cada vez mais comum é um reflexo do aumento da digitalização, que ganhou força na pandemia, e também o aumento da pressão das fintechs. Nesse cenário, os grandes bancos listados na Bolsa desativaram quase 1,8 mil agências nos últimos 12 meses, fechados em setembro. Nesse período, o Banco do Brasil e o Bradesco fecharam 765 e 762 agências, respectivamente. As duas instituições acabaram demitindo, nesses últimos 12 meses, um total de 14.700 pessoas. O movimento de encerramento também se deu no Santander e no Itaú, mas de uma forma mais branda. Os dois bancos encerraram 139 e 112 agências no período. Diferente do que ocorreu com os dois rivais, as instituições contrataram funcionários no período. A tendência de fechar as portas das unidades físicas ainda vai continuar. Estudo da consultoria alemã Roland Berger apontou que os 5 grandes bancos do país poderiam reduzir em nada menos do que 30% o número de suas agências. Em alguns grandes bancos, as transações feitas em agências caíram 70% este ano, enquanto as feitas no celular saltaram mais de 90%. Acabei de dizer isso, né? Burocracia. Foi em uma dessas agências que o colombiano David Vélez, fundador do Nubank,
entrou quando chegou ao Brasil em 2012 para tentar abrir uma conta. As portas giratórias com detector de metais e os seguranças armados mostraram que o processo de abrir uma conta seria difícil e lento. E assim foi. 4 meses depois e uma série de documentos entregues, Vélez abriu sua conta e ficou convencido de que havia espaço para esse processo ser mais fácil. E assim ele resolveu criar o Nubank. O estudo da Roland Berger, que foi elaborado no início deste ano, considera 2 forças motrizes que levariam os bancos a fechar agências. Uma foi a maior concorrência com as fintechs, já totalmente integradas com atendimento 100% digital. E a outra foi um cenário de juros baixos, que vinha afetando o spread bancário, algo que afeta diretamente a rentabilidade. Os perfis, segundo o diretor sênior de instituições financeiras da Agência de Classificação de Risco da Fitch, Cláudio Galina, afirma que esse processo de fechamento de agências reflete também a mudança do perfil do cliente. Com a chegada de mais jovens, são pessoas mais digitalizadas à economia ativa. Galina aponta que, além do primeiro movimento feito pelos bancos de fechar agências, muito próximas a outras. Agora os pontos que restaram deverão ter menos funcionários, já que o fluxo de clientes será menor. Havia muito isso também, né? Às vezes a gente estava numa rua e na mesma rua tinha 2 agências do mesmo banco, né? Ou uma grande concentração de bancos numa rua, né? Vários concorrendo pelos clientes, pelos correntistas. Os bancos reconhecem que o processo está em curso. O presidente do Bradesco, Otávio de Lazari, disse em teleconferência recente que o banco fechará neste ano 179 agências e transformará 377 em unidades de negócios que não têm mais o profissional de caixa e são assim mais baratas. Antes da pandemia, os caixas do Bradesco nas agências faziam 1 milhão de autenticações por dia, seja de um boleto, seja de uma conta. Hoje esse número caiu para 112 mil. É o que a gente está dizendo, né? A gente está vivendo uma grande transformação na sociedade, né? Será que os gigantes do passado vão sobreviver no futuro? Uma grande pergunta, não temos a resposta. Os bancos têm dinheiro, é verdade, mas eu acho que vão precisar se reinventar, né? A questão é, possuem capacidade empresarial para dar velocidade a essa transformação? Porque um componente que será fundamental no sucesso ou não das suas estratégias será a velocidade. Existem empresas que são muito conservadoras e são muito difíceis de se movimentar. Lembre-se dos dinossauros, eram grandes, mas tinham dificuldade de locomoção, né? Os grandes dinossauros. E isso fez com que eles desaparecessem. Então, ser grande é legal? É o suficiente para manter-se vivo no futuro? Negativo. Os dinossauros nos ensinam isso. No mundo empresarial é a mesma coisa. Apesar disso, os bancos têm afirmado que a presença física tem um papel importante para o negócio. Sempre digo que a gente tem a rede de agências por convicção. Fizemos um ajuste nas redes nos últimos 5 anos, uma redução de 1.000 pontos de venda. Reduzimos muito a sobreposição, comentou o presidente do Itaú, Milton Filho. A gente ainda vê boa demanda nos pontos físicos, disse ele. No Santander, a decisão tem sido de ter mais unidades físicas nas regiões centrais do país, exatamente onde a instituição financeira acredita que o potencial de crescimento é maior. Estamos abrindo agências no centro do Brasil, onde há crescimento, disse o diretor financeiro do banco, Ângelo Santo Domingo. Por isso, a instituição tomou a decisão de abrir pontos de atendimento no Centro-Oeste, onde o agronegócio está aquecido. Mesmo assim, o Banco Espanhol fechou 139 agências nos últimos 12 meses. Mais pessoas passaram a utilizar os serviços digitais, os bancos querem fazer frente às fintechs, reduzir seus custos. Segundo o professor da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio, esse processo de digitalização é um fenômeno que veio para ficar, né? E que vem trazendo benefícios tanto para empresas quanto para clientes. Segundo eles, as agências caminharão para uma nova proposta, como unidades de negócio que podem ser focadas em outros serviços, né, dos bancos, como investimentos, por exemplo. Então, notícias aí divulgadas a respeito dessa fase vivida pelos bancos. Importante estar de olho, muita gente gosta de investir em bancos, né, e escolhem esses grandes bancões que estão na Bolsa, Itaú, Bradesco, né, Banco do Brasil,
E é sempre bom estar atento a essas transformações, porque o sucesso do passado não garante de forma alguma o sucesso do futuro, certo? Ah, tem muito dinheiro, legal, não é o suficiente, acredite, não é o suficiente. O dinheiro ajuda na transformação, mas às vezes as empresas não têm a mentalidade da transformação. Então, de que adianta o dinheiro, né? Johnson & Johnson, uma notícia sobre a gigante da área de consumo e da área de medicamentos, né? Johnson & Johnson pretende dividir a estrutura da empresa em dois negócios, em duas empresas, uma focada na área farmacêutica e a outra focada no consumo. A empresa tem como meta a conclusão dessa separação nos próximos 18 a 24 meses. A Johnson & Johnson informou na semana passada que tem intenção de separar o negócio de Consumer Health da empresa, criando uma nova empresa de capital aberto. Assim, a separação criaria duas empresas melhor posicionadas para atuar na área de saúde e outra para bens de consumo. Acreditamos que a nova Johnson & Johnson e a New Consumer Health Company sejam capazes de alocar recursos de maneira mais eficaz para atender pacientes e consumidores, impulsionar o crescimento e liberar um valor significativo, diz Alex Gorsky, que atuará como presidente executivo da Johnson & Johnson em comunicado de imprensa. Essa modificação é aquelas modificações que a gente olha e que enxerga alguns cases já havidos no passado que acabam sendo feitas essas estratégias para destravar valor na empresa. Vimos recentemente o grupo Pão de Açúcar fazer isso com o Açaí, a rede de supermercados. Vimos recentemente outras operações acontecendo em grandes conglomerados. Estamos vendo aí a Oi criando a Vital, que em breve também vai abrir o seu capital. Então, são movimentos para destravar valor. Do ponto de vista empresarial, essa é uma estratégia que faz muito sentido, que gera mais valor para as organizações. É um ativo que está ali adormecido dentro da empresa, você tira ele e aquilo ganha uma dinâmica própria, ganha um valor que as pessoas não estavam enxergando corretamente. Vamos sempre olhar essas estratégias com curiosidade e com estudo, porque é isso que a gente precisa fazer. Segundo a Johnson & Johnson, a intenção do Conselho de Administração é efetuar a separação por meio do mercado de capitais, criando duas empresas independentes e líderes de mercados. A empresa tem como meta a conclusão da separação nos próximos 18 a 24 meses. Conforme a Johnson & Johnson, a operação está sujeita à consulta dos funcionários da Receita Federal Americana e de outros órgãos reguladores. A transação de separação pode trazer isenção de imposto de renda, diz a empresa. Além disso, espera-se que o dividendo geral dos acionistas permaneça pelo menos no mesmo nível após a conclusão da transação. No mais, a empresa informou que não há garantia sobre em qual momento a transação final será concluída. A nova Johnson & Johnson atuaria nos segmentos farmacêutico e de dispositivos médicos, que deve gerar uma receita de aproximadamente 77 bilhões de dólares em 2021. Já a New Consumer Health Company atuará com um portfólio de marcas icônicas, das quais apenas quatro valem 1 bilhão de dólares e outras 20 têm valores acima de 150 milhões de dólares. Estima-se que esse segmento de Consumer Health gere uma receita de aproximadamente 15 bilhões de dólares em 2021. Então, a expectativa de receita de uma empresa na parte de saúde, dispositivos médicos e farmacêuticos, será 77 bilhões de dólares e da outra focada aí nessa área de Consumer Health vai ter uma previsão de geração de receita de 15 bilhões de dólares, tudo isso em 2021. Após separada, atuaria em mais de 100 países, essa nova empresa, e ambas listadas na Bolsa Americana. Então, notícias sobre a Johnson & Johnson, vamos acompanhar, mas esse movimento é algo que precisa ser estudado e verificado como ele vai se comportar, mas o que a gente sabe é que outras empresas que já viveram experiências dessa natureza destravaram valor
Está aí o Grupo Pão de Açúcar com o açaí esse ano, nos mostrando o que é que acontece nessas operações. E vamos ver isso também com a Oi e a Vital, né? Enquanto nesse momento a Vital ainda é uma empresa de capital fechado, em breve, provavelmente em 2025, ela também vai fazer o seu IPO, vai abrir e se tornar uma empresa listada em mercado de forma independente. E isso também vai gerar e agregar muito valor para a Oi. Movimentos inteligentes feitos pelas empresas. E aí fica aquela questão, nós precisamos aprender a raciocinar como os empresários, como os empreendedores, como os grandes investidores. Temos que seguir os tubarões, porque as nossas lógicas de classe média e de classe pobre não são suficientes para acompanhar o racional das pessoas que estão esses grandes empresários, esses grandes empreendedores, os grandes investidores. Nossa lógica é totalmente desconectada do racional dessas pessoas, né? Apenas 5% das pessoas no mundo são milionárias. Por quê? Porque pensam de um jeito diferente, agem de um jeito diferente. E aí a gente precisa entender como funciona a mente dessas pessoas, qual é a lógica que os movimenta, que os move, para que a gente então passe a seguir os seus caminhos. Entendendo o racional deles, fica mais fácil para que a gente construa as nossas estratégias e a gente também se posicione de forma mais correta no mercado de ações, no mundo dos investimentos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!